Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite, uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. 5 hábitos que você deve evitar. Tenha uma vida diferente. Talvez você esteja pensando que este é mais um vídeo daqueles que você vê enquanto navega no YouTube, nessa internet cheia de estímulos rápidos. Aquele vídeo que você assiste, dá uma olhadinha, lembra de 2 outras coisas, comenta com algum amigo, mas depois fecha o vídeo e nunca mais lembra das ações que muitas vezes são relevantes, mas você não aplica na sua vida. Neste vídeo, ao contrário de todos os outros que você assiste buscando soluções rápidas, eu vou mostrar para você 5 hábitos que você não pode cultivar se quiser ter uma vida equilibrada, produtiva e motivada. O primeiro hábito que você deve evitar é se relacionar com pessoas tóxicas. Sei que muitas vezes você acha que não tem problema, que aquela pessoa próxima a você, que eventualmente te machuca ou fala pelas suas costas, não é tão ruim assim. Mas, na verdade, essa pessoa cria um ambiente estressante na sua vida. Ela é como uma infecção que drena sua energia e saúde emocional. Imagine que você tem um prego enferrujado cravado no seu pé. É muito melhor sentir a dor momentânea de retirá-lo do que ficar com ele cravado, gerando problemas ao longo do tempo. Afaste-se de pessoas tóxicas para proteger sua saúde mental e emocional. O segundo hábito que você deve evitar é o sedentarismo. Ser sedentário comunica ao seu corpo e à sua mente que você não se cuida. A sua autoavaliação e autoestima são impactadas negativamente. William James, um dos pais da psicologia americana, mostrou que nosso corpo informa o nosso cérebro sobre nosso estado. Um corpo sedentário é ineficaz e seu cérebro acaba gerando uma baixa percepção de autoeficácia. Além disso, adotar um estilo de vida mais ativo não significa necessariamente inscrever-se em uma academia cara ou dedicar horas do seu dia a exercícios intensos. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Comece com caminhadas diárias, use as escadas em vez do elevador ou pratique alongamentos pela manhã. Encontre uma atividade que você goste, seja dança, ciclismo, natação ou até mesmo jardinagem. A chave é manter-se em movimento e fazer com que seu corpo sinta-se vivo e energizado. Lembre-se de que cada pequeno esforço conta e aos poucos você perceberá uma melhoria significativa no seu bem-estar físico e mental. O terceiro hábito que você deve evitar é reclamar excessivamente. A reclamação, por mais que pareça uma forma de desabafo, na verdade reforça padrões negativos no nosso cérebro. Quando você reclama demais, está treinando sua mente a perceber mais os problemas do que as soluções. Isso não significa ignorar os desafios ou fingir que está tudo bem, mas aprender a adotar uma postura mais equilibrada. Experimente substituir a reclamação pela gratidão. Ao invés de focar no que está dando errado, reconheça as pequenas coisas boas que acontecem diariamente. A gratidão não apenas muda a forma como você vê o mundo, mas também altera a química do seu cérebro, ajudando a reduzir o estresse e aumentar a felicidade. Lembre-se de que reclamar pode ser um hábito tão automático que nem percebemos.
Por isso, comece identificando quando você reclama. Faça uma pausa e escolha olhar para a situação de outra perspectiva. O quarto hábito que você deve deixar para trás é buscar apenas prazeres rápidos. Pare de procurar desesperadamente por gratificações instantâneas em comida, videogames, pornografia e redes sociais. Esses prazeres rápidos podem parecer satisfatórios no momento, mas a longo prazo eles não contribuem para um bem-estar duradouro. Esses prazeres imediatos criam um ciclo de gratificação que pode se tornar viciante e eventualmente prejudicar sua capacidade de encontrar satisfação em atividades mais significativas e duradouras. Quando nos prendemos a esses prazeres efêmeros, é como se estivéssemos vivendo uma vida superficial, incapaz de enxergar o que realmente importa. O que muitas vezes não percebemos é que esses momentos de prazer imediato são apenas distrações que mascaram a necessidade de algo mais profundo. Por exemplo, quando recorremos à comida ou ao celular para evitar encarar nossas emoções, estamos adiando o enfrentamento de questões que podem ser resolvidas com reflexão e intenção. Deus nos ensina que uma vida plena não é construída em prazeres momentâneos, mas em decisões que têm um impacto eterno. Escolher uma alegria que dura exige coragem e comprometimento, mas os resultados são infinitamente mais gratificantes. Deus nos chama para viver uma vida de propósito, onde a satisfação não depende de prazeres fugazes, mas de um relacionamento profundo com Ele e com as pessoas ao nosso redor. Quando buscamos construir algo sólido, como amizades verdadeiras, um trabalho que impacta vidas, ou mesmo a paz interior, encontramos uma realização que nenhum prazer rápido pode oferecer. Substituir os prazeres momentâneos por ações que tragam crescimento pessoal e espiritual pode parecer desafiador no início, mas é um caminho que transforma a nossa vida e nos aproxima de quem realmente somos. O quinto hábito a evitar é se esquivar de situações que geram estresse e desconforto. O estresse, em níveis moderados, é necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento. Enfrentar desafios, falar em público, assumir responsabilidades são formas de fortalecer seu repertório comportamental e emocional. Certa vez, enquanto assistia a um documentário, ouvi o relato de uma garota que enfrentava problemas com a ansiedade. Quando criança, ela tinha medo de trovões e relâmpagos, e esse medo se manifestava em momentos de grandes tempestades. Infelizmente, ela morava em um local onde havia chuvas intensas com frequência, e por isso sua mãe decidiu fazer algo para ajudá-la. A mãe dela a presenteou com um livro, cujo nome eu não me lembro muito bem, mas era algo do tipo: Tudo o que você precisa saber sobre raios e trovões. A mãe dela a aconselhou da seguinte maneira: nós só tememos aquilo que não conhecemos. Por isso, quanto mais você souber sobre o que te amedronta, menos medo você terá. A ansiedade pode ser um gigante que enfrentamos todos os dias, mas Deus está conosco nessa batalha. Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento e nos fortalece quando estamos mais vulneráveis. Não importa a origem da sua ansiedade. Deus conhece o seu coração e está disposto a ajudá-lo a enfrentá-la. Quando você entrega suas preocupações a Ele, recebe uma força que vai além das suas capacidades. A luta contra a ansiedade não precisa ser travada sozinho. Com Deus ao seu lado, você pode encontrar alívio e esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Tudo o que conhecemos hoje sobre nós mesmos e sobre os outros, nenhuma dessas coisas são fixas. Sua mentalidade de hoje é completamente diferente da mentalidade que você tinha antes. Seu linguajar de agora não é o mesmo do ontem
e nem mesmo seu corpo é o mesmo. Pois um dia você já foi um recém-nascido, mas agora é um adulto, com plena consciência de sua própria existência. O vazio existencial geralmente acontece quando buscamos por estados fixos em nossa vida, sem nos darmos conta de que isso é até antinatural, pois eu e você estamos mudando o tempo inteiro. Isso pode soar desesperador para alguns, pois eles pensam: tudo o que é bom acaba, pois nada é para sempre. Porém, seguindo a mesma lógica, tudo o que é ruim e nos causa dor no presente momento, um dia deixará de nos machucar e se tornará apenas uma memória. Quando estamos sentindo algum tipo de dor, por exemplo, quando fraturamos e quebramos alguma parte do nosso corpo, ouvir a frase "você não é o único que já sentiu essa dor antes" não adianta muito, pois isso não faz com que a dor pare ou com que ela doa menos. Porém, é reconfortante alguém que já passou por esse mesmo tipo de dor nos dizer: eu sei que está doendo agora, mas isso vai passar. Veja só, eu já passei por isso e sobrevivi. Dito isso, entenda, você não está sozinho e não precisa achar que luta sozinho na batalha contra a ansiedade. Nós vamos conseguir vencer, pois outros ao nosso redor que passam pela mesma luta têm conseguido e têm avançado. Podemos nos inspirar nessas pessoas e avançar, até que um dia, quem sabe, serviremos de exemplo para outros guerreiros na batalha contra a ansiedade. Você sabia que existe um tipo de conteúdo pensado e estruturado exatamente para deixar quem o assiste com raiva? Sabe quando você está vendo um vídeo de receita e percebe que quem está cozinhando está exagerando nos gestos, jogando ingredientes de forma violenta, derrubando coisas de forma proposital, fazendo uma bagunça desnecessária? E mesmo achando aquilo irritante, você não consegue parar de assistir? Parece que seu cérebro foi fisgado. Isso não acontece por acaso. O motivo disso é que o cortisol, ou seja, o hormônio do estresse, pode ser tão viciante quanto a dopamina, que é o hormônio do prazer e da recompensa. O que acontece é o seguinte: quando consumimos um conteúdo prazeroso, como uma cena engraçada ou um vídeo motivacional, a dopamina é liberada, nos dando aquela sensação boa de satisfação. Mas quando vemos algo que nos irrita ou nos revolta, como uma discussão acalorada, uma atitude absurda ou até mesmo uma notícia alarmante, o cortisol entra em ação. E por incrível que pareça, esse estresse também pode ser viciante. O que isso significa? Que assim como buscamos vídeos que nos fazem rir ou nos inspiram, também podemos acabar viciados em conteúdos que nos deixam irritados, indignados ou ansiosos. É por isso que você pode passar horas assistindo a vídeos que te frustram, lendo comentários que te irritam ou acompanhando discussões que não vão te levar a lugar algum. Seu cérebro aprendeu a buscar esse estímulo, mesmo que ele te faça mal. E qual é o problema disso? O problema é que, ao invés de alimentar nossa mente com o que nos fortalece, nos edifica e nos traz paz, estamos nos sobrecarregando com sentimentos negativos. Estamos nos envenenando aos poucos, acreditando que estamos apenas nos informando ou passando o tempo. Por isso, eu quero te convidar a refletir. Que tipo de conteúdo você tem consumido? O que você tem alimentado na sua mente? O que você tem permitido que entre no seu coração? Talvez o que você precise hoje não seja mais informação, mais polêmica ou mais entretenimento, mas sim mais silêncio, mais conexão com Deus, mais momentos de paz. Tudo o que entra na sua mente gera um impacto na sua vida. Então,
escolha com sabedoria aquilo que você permite consumir. E se sentir que precisa dar um tempo, se afastar um pouco, respirar longe das telas, não tenha medo de fazer isso. Sua saúde mental e espiritual valem muito mais do que qualquer rolagem de feed. Antes da gente continuar, eu tenho um recado muito rápido. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu joinha nesse vídeo. Deixou o seu like aqui? Muito obrigado. Isso faz toda a diferença para nós. Em Provérbios 14, verso 29, está escrito: quem é paciente tem grande entendimento, mas quem é impaciente mostra que é tolo. Paciência é um dos principais atributos que alguém que quer ter a mente em paz precisa cultivar. E eu falo cultivar, pois acredito que a paciência não é uma característica fixa, como se fosse um traço físico que você nasce com ele e pronto, ele está lá para sempre. Não é como ter olhos claros ou um cabelo muito fino ou sardas. Paciência não é algo que ou você tem ou nunca terá. Na verdade, é uma habilidade que precisa ser trabalhada, desenvolvida, fortalecida. Assim como quando a gente aprende a ler, escrever ou falar um novo idioma. E aprender uma nova habilidade exige prática. Você não vai acordar um dia e do nada ser a pessoa mais paciente do mundo. Isso seria o mesmo que esperar que alguém acordasse fluente em uma nova língua sem nunca ter estudado. Mas se a paciência é algo que pode ser desenvolvido, o que tem moldado a sua paciência? Quais são os ambientes que você frequenta, as conversas que você alimenta e os conteúdos que você consome? Será que tudo isso está te ajudando a se tornar uma pessoa mais paciente ou só tem te deixado cada vez mais impaciente? A verdade é que existem inúmeras coisas que nos desafiam a aprender a paciência. Um trânsito congestionado quando estamos atrasados, uma fila que não anda, uma situação que foge do nosso controle. Mas existem ainda mais coisas que tentam nos empurrar para a impaciência. A cultura do imediatismo, a enxurrada de informações rápidas e descartáveis, a ansiedade que nos faz querer resolver tudo agora. E por causa disso, a paciência está se tornando cada vez mais rara. Não porque as pessoas nasceram menos pacientes do que antes, mas porque a cada dia o mundo as treina a ser menos pacientes. Mas e você? Você tem se permitido aprender a paciência ou tem buscado só aquilo que te tira do sério? Você tem se alimentado de conteúdos, conselhos e conversas que fortalecem sua calma? Ou tem sido levado por um ciclo vicioso de irritação, impaciência e frustração? Talvez sua paciência esteja sendo testada todos os dias dentro da sua própria casa. Mas você se engana ao pensar que isso é apenas sobre você. Muitas vezes, palavras duras e atitudes amargas são reflexos das frustrações, insatisfações e dificuldades que a outra pessoa carrega. O primeiro passo para desenvolver a paciência é parar de levar certas coisas para o lado pessoal. Quando você entende que certas reações não têm nada a ver com você, mas sim com as batalhas internas que o outro está enfrentando, você se liberta. É como se você tirasse um peso enorme das suas costas, deixando de carregar o que nunca foi seu. Isso não significa ser indiferente ou aceitar tudo calado, mas sim entender que nem tudo precisa ser absorvido. Às vezes, o seu cônjuge, seu filho ou até mesmo seus pais podem estar passando por momentos difíceis que não conseguem expressar de forma saudável e acabam descontando em você. Nessas horas, exercitar a paciência é fundamental. Paciência não é sinônimo de fraqueza, mas de força e sabedoria.
é a capacidade de enxergar além do momento presente e compreender que cada um tem suas próprias batalhas. O segundo passo para cultivar a paciência é aprender a lidar com a espera sem ansiedade. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mudanças instantâneas e soluções rápidas para os nossos problemas. Mas a vida não funciona assim. Existe um tempo para cada coisa e tentar apressar processos só gera frustração. Pense em uma semente que foi plantada. Você pode regá-la todos os dias, cuidar da terra, garantir que ela receba luz suficiente, mas nada que você fizer fará com que ela cresça de um dia para o outro. O crescimento acontece no ritmo certo, no tempo certo. E da mesma forma, muitas situações da sua vida exigem paciência para florescerem. Quando você se desespera no meio do processo, o que deveria ser um período de aprendizado se torna um fardo. Você perde energia, se desgasta e, pior, às vezes até desiste antes de ver os resultados. Mas quando você entende que esperar faz parte do crescimento, sua paciência aumenta. Então, na próxima vez que você se sentir impaciente esperando por algo, seja uma resposta, uma oportunidade ou até mesmo uma mudança no comportamento de alguém, respire fundo e se pergunte: será que eu realmente preciso que isso aconteça agora? Ou será que eu estou apenas querendo controlar algo que não está no meu poder? Confie nos processos. Aprenda a valorizar cada etapa da caminhada. Como diz Provérbios 16, verso 32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Cultivar paciência é uma conquista maior do que qualquer vitória imediata. O terceiro e último passo para cultivar a paciência é mudar a sua perspectiva sobre os desafios. Muitas vezes enxergamos os períodos de espera e provação como um castigo, como se estivéssemos sendo punidos por algo. Mas já parou para pensar que esses momentos podem ser oportunidades para crescimento? A paciência não é apenas sobre suportar o tempo de espera, mas sobre o que você faz enquanto espera. Pense nos momentos mais difíceis que você já enfrentou na vida. Talvez tenha sido numa fase de luta que você descobriu forças que nunca imaginou ter. Talvez tenha sido num período de incerteza que você aprendeu a confiar mais em Deus. Cada desafio carrega uma lição. E quando você muda sua perspectiva e decide crescer ao invés de apenas reclamar, a paciência se torna um exercício diário de fé e maturidade. Ao invés de se perguntar por que isso está demorando tanto, tente se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Ou quem eu estou me tornando enquanto espero? A espera pode ser um presente disfarçado. A demora pode estar te preparando para algo maior do que você imagina. Às vezes, Deus está te fortalecendo, te ensinando a confiar nele e a enxergar a vida por um ângulo diferente. A paciência nos ensina a valorizar o processo. Afinal, tudo que vem fácil, vai fácil. Os maiores aprendizados, os relacionamentos mais sólidos, as conquistas mais significativas da nossa vida são aquelas que foram construídas com tempo e dedicação. Então, ao invés de se desesperar por algo que ainda não aconteceu, comece a enxergar o que Deus já está fazendo dentro de você durante esse tempo. E uma última coisa, paciência não significa inércia. Não é sobre cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu, mas sim sobre continuar avançando, mesmo sem ver o resultado imediato. Se você plantar uma semente hoje, ela não vai se tornar uma árvore amanhã. Mas isso não significa que ela não está crescendo. Da mesma forma,
o seu esforço diário está construindo um futuro que você ainda não consegue ver. Se você ouviu até aqui e está disposto a cultivar mais paciência na sua vida, escreva nos comentários: eu terei paciência. Que essa seja a sua decisão para hoje e para todos os dias. Tudo tem o tempo certo. Você está no tempo certo. Tem gente que ainda não faz ideia de onde vai chegar. Talvez nem você saiba com clareza, mas lá no fundo tem uma certeza que não te deixa desistir. É longe. Porque o Deus que te chamou, Ele não faz nada pela metade. Tem gente correndo por aí, pulando etapas, atropelando processos, e você achando que está ficando para trás. Mas calma, tudo o que Deus faz tem preparo. Enquanto parece que nada está acontecendo, na verdade tudo isso faz parte de algo muito maior. Você não perdeu tempo. Você plantou, você orou, você confiou. Pode não parecer agora, mas o seu processo está florescendo. Não é visível ainda, mas é real. E quando chegar, ninguém vai poder dizer que foi sorte. Foi tempo, foi luta, foi Deus. E é por isso que você pode respirar em paz hoje. Você não está atrasado, você está exatamente onde deveria estar. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, está escrito: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Você não está vivendo um atraso, você está vivendo um propósito. Essa palavra de Eclesiastes 3 diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. E se é Ele quem escreve a sua história, você pode confiar que nenhuma vírgula vai ser desperdiçada. Às vezes, a ansiedade grita, a comparação machuca, a espera cansa. Mas existe um tempo certo para cada coisa, inclusive para a colheita. E enquanto o mundo diz para correr, Deus ensina a permanecer. Tem portas que ainda não abriram porque você está sendo preparado para atravessá-las com sabedoria. Tem pessoas que ainda não chegaram porque você está aprendendo a se valorizar primeiro. Tem promessas que parecem distantes porque seu coração ainda está sendo moldado para recebê-las com maturidade. E isso não é castigo, é cuidado. Porque Deus não quer apenas te dar, Ele quer te sustentar no lugar que Ele vai te colocar. E o tempo dele é proteção. Então pare de se diminuir por ainda não ter vivido algo que outros já viveram. Sua hora não passou, sua hora está sendo construída. E quando ela chegar, vai ser tão certo, tão lindo e tão completo, que você vai olhar para trás e entender: tudo teve o tempo certo. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que, em média, as pessoas passam quase 47% do tempo acordadas com a mente distraída. Ou seja, quase metade do dia pensando em coisas que não têm nada a ver com o presente, relembrando o que já passou ou se preocupando com o que ainda não aconteceu. Agora para e pensa, quanto tempo do seu dia você gasta revivendo conversas antigas, se martirizando por erros que não dá mais para mudar, ou tentando prever cenários que nem existem ainda. A gente vive exausto, não só pelas tarefas que tem, mas por carregar na mente 1000 coisas ao mesmo tempo. E isso rouba nossa energia, nossa clareza, nossa paz. O tempo está passando e ele não volta. E o que você faz com ele diz muito sobre a vida que você está construindo. Não adianta querer um futuro melhor se você não consegue viver o agora com presença. Não adianta desejar grandes mudanças se a sua mente está presa nas mesmas repetições. O que transforma mesmo não é o tempo em si, mas como você escolhe usá-lo. E talvez essa seja a hora de se perguntar: o que está me fazendo perder tempo? E o que realmente vale o meu tempo?
A chave para viver as coisas no tempo certo é a confiança em quem controla o tempo. Não é sobre merecer, é sobre confiar. Não é sobre acelerar, é sobre se entregar. A verdade é que a nossa ansiedade nasce quando tentamos ocupar o lugar de Deus. Quando achamos que, se não acontecer agora, nunca mais vai acontecer. Mas o tempo de Deus não atrasa. Ele prepara. E esperar nele é mais do que ter paciência. É ter fé de que, mesmo sem entender, ele continua agindo. Paciência não é passividade, é maturidade espiritual. É quando você diz: Senhor, eu queria agora, mas eu confio no teu depois. É quando você percebe que tem bênçãos que só chegam quando você está pronto por dentro, não só por fora. Tem orações que Deus não responde de imediato, porque Ele sabe que, se responder agora, você pode perder a essência. Pode confundir o presente com o propósito. Pode colocar a bênção acima do abençoador. E Ele te ama demais para te dar algo que vai te afastar dele. Por isso, Ele espera junto com você. Sustenta você no meio da espera. Cuida do seu coração enquanto parece que nada acontece. Então não saia do lugar onde Deus te plantou só porque está demorando. Às vezes, o que parece silêncio é só Deus amadurecendo o tempo da resposta. Tem gente que só sabe falar da sua vida quando está na sua frente. Não era para você já ter casado? Não era para você já ter filhos? Você ainda está nesse emprego? Você vai ficar morando aí até quando? Essas perguntas aparecem porque algumas pessoas não sabem lidar com o seu silêncio. E aí tentam preencher o que elas não entendem com cobrança. Mas entenda uma coisa, o seu silêncio também é uma resposta. Uma resposta madura, calma, que diz: eu não preciso provar nada para ninguém. O mais irônico é que quando essas pessoas estão longe, elas estão vivendo a própria vida. Elas não estão pensando em você, não estão preocupadas com suas decisões. Mas quando te encontram, bate nelas uma vontade estranha de fazer você se sentir ansioso, pequeno, atrasado. Mas você não está, porque o tempo é seu. E mais ninguém tem o direito de apontar o relógio da sua vida. Cada dia é uma nova oportunidade. Cada manhã é uma chance real de recomeçar. Sem peso, sem pressa, sem comparação. A vida não deve ser medida pelo que ainda falta, mas pelo que está sendo construído. E viver de forma inteira é isso. É parar de sofrer pelo que não aconteceu e começar a honrar o que está acontecendo agora. Seu tempo é sagrado e não precisa de aprovação. E tem dias que tudo parece dar certo, até alguém te lembrar do que ainda não aconteceu. Você acorda bem, agradece pela vida, está tentando manter a cabeça no lugar, mas aí vem aquela mensagem. Aquele parente, aquele conhecido que você nem tem tanta intimidade assim, e solta um: você já pensou em fazer uma pós-graduação? Já deu entrada no seu apartamento? Você vai passar o Natal sozinho, sozinha de novo? E pronto. Sua paz escorre pelos dedos. Porque não é só a pergunta, é o tom, é o olhar, é o que fica implícito. É como se você tivesse que justificar sua existência o tempo inteiro. Como se sua vida tivesse que estar em cartaz, com resultados visíveis e aplausos no final. Mas tem coisas que não precisam ser explicadas. Tem processos que só fazem sentido para quem vive. Tem fases que ninguém entenderia, mesmo que você tentasse desenhar. É por isso que o seu silêncio vale ouro, porque ele não é fraqueza, é força. É confiança de que a sua vida está sendo vivida no ritmo certo, mesmo que os outros não consigam ver. Você não precisa correr só porque alguém está apressado. Não precisa casar só porque suas amigas postaram fotos com buquês.
Não precisa se culpar por não ter filhos ou por ter tido cedo demais. Não precisa se envergonhar por ainda estar tentando descobrir qual caminho seguir. Cada passo tem valor. Cada dúvida faz parte. E se hoje só deu para levantar da cama e respirar fundo, isso já conta como avanço. Você não está parado, está vivo. E isso por si só já é uma resposta para o mundo. Tem gente que só aparece para te lembrar do que você ainda não conquistou, mas quase nunca para celebrar o que você já superou. Não vê a força que você teve para levantar depois daquela queda. Não viu os dias em que você chorou no banho para ninguém perceber. Não sabe o quanto você teve que engolir o choro e sorrir, mesmo com o peito apertado. Mas aí aparece, cheio de opinião, dizendo que você está devagar, que a vida está passando, que era para você já estar em um outro lugar. Como se tudo fosse uma linha reta, como se a vida fosse um cronômetro e não um caminho. Só que o que essas pessoas não entendem é que você não está parado, você está aprendendo a se respeitar. Está curando o que ninguém viu, está reconstruindo o que foi quebrado, está se levantando sem plateia. E tem dias que sim, você também se cobra, também acha que não está fazendo o suficiente, também se pergunta se esse é mesmo o caminho. Mas aí você lembra, Deus nunca prometeu pressa, Ele promete presença. Você não precisa se explicar, seu silêncio também é uma resposta. Quando você escolhe não dizer nada, é porque decidiu não se machucar tentando ser entendido por quem não está disposto a ouvir de verdade. E tem gente que só quer te ver correndo, não porque se importa, mas porque se sente incomodada com a sua calma. Tem gente que só pergunta sobre o seu tempo porque está tentando fugir do vazio do próprio tempo. Mas a verdade é que você não está atrasado, você está sendo moldado. Tem promessas que não vêm com data, vêm com propósito. Não é sobre quando, é sobre o porquê. Então, não aceite viver uma vida ansiosa só porque alguém apressado te colocou no relógio dele. Sua jornada é única e ela é sua. O seu tempo é seu. E o tempo de Deus não se mede em likes, em status ou em expectativa alheia. Viver no tempo certo é saber que você não precisa estar no auge para estar no centro da vontade de Deus. É aceitar que tem bênção que floresce no escuro e que tem promessa que é tão grande que precisa de tempo para caber em você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo presente deste dia e por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Ó Deus, que cada pessoa que está aqui receba o renovo, o alívio e a sabedoria que vem do Senhor. Que essa palavra encontre morada no coração daquele que está cansado, preocupado, de quem não vê mais saída ou já perdeu a esperança. E que ela lembre esse irmão e essa irmã de que o teu tempo nunca falha. Mesmo que eles estejam esperando há muito tempo, mesmo que pareça que nada está se movendo, nós cremos que o Senhor age no invisível, no silêncio, no tempo exato. Por isso, Pai, abençoa cada um com paciência, com força, com fé e com uma nova visão sobre o tempo. Que este seja um dia marcado pelo consolo do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz assim, olha: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não somos capazes de entender tudo o que Deus faz.
O mundo está cada vez mais acelerado. Tudo é para ontem. Tudo exige resposta imediata. Tudo parece estar competindo pelo nosso foco, pelo nosso tempo, pela nossa paz. As notificações não param, o celular vibra, o relógio desperta, a agenda aperta e o corpo vai entrando num modo automático. A gente levanta, corre, resolve o que dá para resolver, ignora aquilo que não cabe no nosso dia e vai seguindo a vida. E nisso, o tempo deixa de ser tempo, ele vira pressão. O relógio já não marca apenas as horas, ele marca o quanto nós estamos atrasados, o quanto nós ainda não conquistamos, o quanto estamos ficando para trás diante de uma geração que parece conquistar tudo mais rápido do que a gente. É uma corrida invisível, silenciosa, mas exaustiva. Uma corrida contra os outros, contra os prazos, contra o cansaço, contra o medo de não dar tempo de ser feliz. E sem perceber, a gente começa a tratar Deus como se Ele fosse parte dessa engrenagem. Nós queremos orações com retorno imediato. Queremos respostas sem silêncio. Queremos promessas com data marcada. Só que Deus não funciona assim. Deus não está dentro da ansiedade moderna. Ele não vive sufocado por essa lógica de produtividade e urgência. Ele é Senhor do tempo e também é Senhor do intervalo. Só que nessa ânsia de correr com tudo, de resolver tudo, de acompanhar tudo, a gente acaba perdendo o essencial. Porque quando o mundo corre, a alma se esconde. E o que é espiritual acaba silenciando. O que era para ser sagrado começa a parecer dispensável. A oração vira um hábito esquecido. A leitura da palavra vira mais uma tarefa adiada. E pouco a pouco, a conexão com o céu vai ficando fraca. Não porque Deus se afastou, mas porque a gente parou de orar. Tem pessoas que ainda amam a Deus, mas já não o escutam mais. Tem gente que continua crendo, mas não confia mais no tempo dele, porque trocou a comunhão pela correria, trocou o quarto secreto pela pressa do dia, e agora vive tentando resolver com força humana o que só se revela no Espírito. Mas escuta isso. Nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Eu vou repetir isso. Nós não vemos o tempo de Deus com os olhos da ansiedade. Nós só conseguimos enxergar o tempo de Deus com os olhos da fé. E a fé, muitas vezes, precisa de silêncio, de espaço, de entrega. Nós precisamos voltar a parar, irmãos. Voltar a ouvir, cultivar a presença, viver no tempo dele e não no ritmo desgovernado desse mundo. Porque quem corre demais cansa. E quem cansa demais acaba se desviando. Desvia da vontade de Deus, da sensibilidade, desvia da paz. É por isso que tem gente vivendo esgotada, sem saber por quê. Porque já não consulta mais o céu, porque já não sente mais a presença do Espírito Santo, porque trocou o tempo de Deus por um tempo que só exige de nós, mas que não nos preenche. Deus não vai competir com esse barulho, com essa loucura. Ele espera que você decida voltar. Não com pressa, mas com verdade. Não com culpa, mas com vontade de recomeçar. E se você voltar, você vai perceber.
o tempo dele sempre esteve lá, esperando o seu coração parar de correr para ouvir. Escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: Deus não se atrasa. Você pode escrever isso aqui nos comentários? Deus não se atrasa. Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim, olha: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se existe um capítulo que poderia traduzir a vida de quem confia em Deus, mesmo quando tudo parece estar dando errado, é esse aqui, o capítulo 3 de Eclesiastes. Porque Salomão não nega a dor, mas ele também não ignora o propósito. Tudo tem o seu tempo, é o que ele escreveu. E esse tudo inclui você, inclui a sua vida, inclui aquilo que você está esperando, o que você está vivendo agora e até o que você perdeu e ainda não entendeu o porquê. Deus não desperdiça tempo. Se ele ainda não fez, não é porque esqueceu. É porque ainda não é o tempo certo. E eu sei que é difícil ouvir isso, quando o coração está cansado, quando o tempo que você tem é esse, e ele parece estar escapando entre os seus dedos. Você só vê o agora, mas Deus vê o futuro, ele vê o que vem depois. Você só sente o peso do choro, ele já preparou o tempo da dança, o tempo da festa. Você se desespera quando as coisas demoram a acontecer, mas Deus está te preparando no silêncio. Sabe, irmãos, porque tem coisas que não podem ser apressadas. Tem cura que leva tempo. Tem bênção que exige uma estrutura emocional. Tem resposta que, se vier antes da hora, acaba se perdendo. E tem gente que vive pulando etapas, achando que está sendo forte, quando na verdade está atropelando aquilo que Deus queria que fosse algo mais profundo, sabe? Não se apresse, não pule o processo, não tente viver fora do tempo de Deus, porque o que é feito no tempo dele é completo. Chega com paz, com sentido e com profundidade. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Existe um tempo certo para todas as coisas. A sua vida está dentro do propósito de Deus. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou uma situação específica, coloque ela aqui e declare pela fé: Deus não se atrasa. Amém? Deus não se atrasa. Escreva isso com convicção. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essa mensagem que chegou até nós com tanto amor, com tanta clareza e com tanta direção. Obrigado porque mesmo quando nós nos sentimos perdidos no tempo, o Senhor continua sendo o Deus que não perde o controle de nada. O tempo pode parecer lento para nós, mas ele nunca está fora do teu plano. O Senhor é bom, o Senhor é justo e o teu tempo é perfeito. Eu peço que o Senhor acalme a nossa mente. Aquieta, Senhor, esse coração que está cansado de esperar. Ensina essa pessoa que está me ouvindo agora a viver dentro do teu tempo, mesmo sem entender tudo. Que ela não desista no intervalo,
que ela não largue a fé no meio do caminho. Dê força, ó Deus, para aqueles que pensaram em parar, em desistir. Dê ânimo para quem já não sente mais nada. Restaura, ó Senhor, o relacionamento daqueles que se afastaram porque acharam que o Senhor estava demorando demais. Eu quero orar por essa irmã, por esse irmão, que estão esperando por uma resposta na justiça, que estão enfrentando um processo, aguardando um recurso, uma causa difícil, e parece que as coisas não andam. Senhor, toca com a tua mão poderosa, move corações, abre portas, traz justiça, solução. Se for da tua vontade, Pai, que venha o sim, mas se for o não, que essa pessoa tenha paz para aceitar e seguir em frente com confiança no Senhor. Eu quero orar por todas as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, por aqueles que estão sem trabalho, sem renda, cheios de contas e dívidas. Abre uma porta, Deus, traz oportunidade, levanta essa casa, sustenta esse lar. Não permita que falte o pão, não deixe que falte o básico. Dê sabedoria, direção e provisão. Eu oro por cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada pai, cada mãe, irmãos, esposas, maridos, pessoas queridas que estão enfrentando dificuldades em qualquer área de suas vidas. Que a tua mão alcance cada uma dessas pessoas com graça e amor. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que lutam contra os vícios, contra pensamentos ruins, traumas antigos. Liberta, Senhor. Tira o peso da alma, quebra correntes, sara as feridas profundas, traz vida nova. E eu clamo, Senhor, especialmente por quem tem orado há muito tempo pela salvação de alguém que ama. Pessoas que estão ouvindo essa oração com lágrimas nos olhos, porque o filho ainda não voltou, o marido ainda não se entregou, a esposa ainda não entendeu o valor da tua presença. Entra nessas casas, Pai, entra nesses corações, faz o impossível acontecer. Eu apresento a Ti cada pedido de oração escrito aqui nos comentários. O Senhor sabe o que cada pessoa está vivendo. O Senhor conhece cada história, cada dor, cada súplica. Que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Que nenhuma oração se perca. Que nenhum clamor passe despercebido. E que no tempo certo, no tempo do Senhor, cada resposta chegue com paz e com propósito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muita calma nessa alma. Esse é o conselho de Deus para a sua vida hoje. Salmos 42, versículo 5 está escrito: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa passagem, irmãos, mostra Davi tendo uma conversa com o seu interior, uma conversa com a sua própria alma. Davi a questiona: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Sabe, irmãos, o que falta para nós muitas vezes são esses diálogos internos, são esses momentos de autorreflexão e avaliação de nós mesmos. A nossa alma muitas vezes se aflige pelo acúmulo de situações e de problemas, e nós não conseguimos nem ao menos saber onde começam os nossos problemas e onde eles terminam, pois são tantas coisas, tantas situações, que nós apenas nos sentimos sufocados e paralisados. Por isso é importante
olharmos para dentro de nós e nos questionarmos: o que tem me deixado assim? O que tem tirado a minha paz? Por que a minha alma está tão aflita? O mais importante e o que nós precisamos entender é que Deus não nos abandona e não nos deixa sozinhos nesses momentos de autorreflexão. Ele sempre permanece ao nosso lado e nos auxilia por meio do seu Espírito Santo. Na realidade, se existe a possibilidade de nos avaliarmos e de adentrarmos em nosso eu interior, com o propósito de buscar uma mudança e um renovo, isso acontece apenas e unicamente por causa do Espírito Santo de Deus. Pois Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você sente uma voz bem no seu interior dizendo: muita calma nessa alma, meu filho, minha filha, saiba que essa é a voz do nosso auxiliador, do Espírito Santo, a voz do nosso Deus, te convidando a uma vida de paz, confiança e intimidade com Ele. Diante disso, nós não devemos temer adentrar em nosso eu interior e confrontar as aflições que nos perturbam. Pois ao reconhecermos e enfrentarmos essas questões, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, trazendo transformação e renovação para a nossa vida. Ele nos convence do pecado, Ele aponta o caminho da justiça e Ele nos lembra do juízo de Deus. Quando sentimos a voz suave e reconfortante do Espírito Santo sussurrando em nosso íntimo, devemos acolher a esse chamado divino. Essa voz nos convida a buscar uma vida de paz, de confiança e intimidade com Deus. É um convite para depositarmos a nossa fé no Senhor, confiando em seu poder sobrenatural, mesmo nos momentos em que as trevas parecem nos envolver. Portanto, diante das adversidades e do acúmulo de problemas que nos afligem, lembremos que Deus está ao nosso lado, pronto para nos auxiliar. Ele é o nosso refúgio, nosso amparo e nosso auxílio constante. Ao nos apegarmos a Ele e confiarmos na sua fidelidade, nós encontraremos a serenidade necessária para enfrentar as batalhas da vida. Nesse dia, eu quero encorajar você a reservar momentos de autorreflexão, a conversar com a sua alma e a ouvir a voz do Espírito Santo. Abra-se para a mudança, permita-se ser renovado e fortalecido pelo poder de Deus. Confie que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele é capaz de trazer paz e restauração à sua alma. Que você possa encontrar descanso em Deus, louvá-lo em todas as circunstâncias e experimentar sua presença transformadora na sua vida. Mantenha-se firme na fé, pois Ele é o seu refúgio e o seu auxílio. Que a voz do Espírito Santo continue acalmando a sua alma, te guiando para uma vida plena de paz, confiança, sabedoria, quietude, enquanto você vai se tornando cada vez mais íntimo desse Deus maravilhoso e amoroso. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e obrigado pelo teu amor. Senhor, te agradecemos por mais uma vez se revelar a nós e por mais uma vez nos demonstrar o teu amor por meio da tua palavra. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor nos lave e nos purifique com o sangue precioso do teu Filho Jesus. Nos perdoe por todo o mal que praticamos, ó Deus, de forma consciente ou inconsciente. Nós entregamos a Ti todo o nosso ser e declaramos que confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso,
queremos experimentar essa paz e essa tranquilidade que somente aqueles que têm o Senhor contigo podem sentir. Obrigado por sussurrar em nossos ouvidos as palavras de consolo. Muita calma nessa alma. Meu filho, minha filha, nessa mensagem de hoje. Pai, eu quero apresentar diante de Ti, nesse momento, cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra e pedir que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas e das suas respectivas famílias, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão e o Teu amor. Que o Senhor opere uma mudança sobrenatural na vida delas e que elas possam presenciar o Teu agir em cada área de suas vidas. Que elas possam desfrutar de um tempo de paz, de alegria, de tranquilidade, de prosperidade. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus está com você. Em cada passo, em cada desafio, em cada momento de alegria ou dificuldade. Independente do que o mundo te apresente hoje, você não está sozinho. Deus te fortalece e te guia, mesmo quando você sente que não tem forças para continuar. Lembre-se, você é capaz de realizar coisas incríveis, de superar os obstáculos que parecem intransponíveis e de crescer através de cada dificuldade. Confie no processo, porque com Deus ao seu lado, tudo é possível. Quando você coloca sua fé nele, nada pode te abalar permanentemente. Sim, os dias difíceis vêm, e às vezes eles parecem durar mais do que gostaríamos. Mas é nesses momentos que a sua força interior, aquela que Deus colocou dentro de você, resplandece. Você foi feito para brilhar, para ser uma luz em meio à escuridão. Hoje, que essa luz que existe dentro de você seja o seu guia. Acredite que Deus tem um propósito para cada passo que você dá e que esse propósito é para o seu bem, para o seu crescimento e para a sua vitória. Enfrente o dia de hoje com coragem, porque você é mais forte do que imagina. Existem dias em que parece que tudo ao nosso redor está conspirando contra nós. Acordamos com o peso dos desafios à nossa frente e, ao invés de encontrarmos forças para lidar com as situações, nos sentimos sufocados pela pressão. O peso da rotina, das expectativas que os outros colocam sobre nós e das exigências que nós mesmos criamos parece nos esmagar. É nesses momentos que a vida nos ensina a importância de encontrar equilíbrio, de respirar fundo e lembrar que todo desafio que enfrentamos é temporário. Não importa quão grande a tempestade pareça ser, ela sempre passa. O sol pode demorar para reaparecer, mas ele volta. E com ele, novas oportunidades de recomeçar. E quando se trata de recomeçar, precisamos entender que o verdadeiro sucesso não está em nunca errar, mas sim na capacidade de aprender com os erros e seguir em frente. Às vezes caímos porque precisamos ver o mundo de uma nova perspectiva, porque só ao tropeçarmos enxergamos o que estava bloqueando o nosso caminho. Isso não significa que falhamos como pessoas, mas que estamos em processo de crescimento. Cada dificuldade, cada tropeço é uma chance de evoluir e nos tornarmos mais fortes. O importante é não desistir, mesmo quando as coisas parecem complicadas. Uma das sensações mais frustrantes que existem é a de estudar muito para uma prova, se dedicar, gastar seu tempo, canalizar todo o seu foco naquilo, para quando chegar no dia da prova, você simplesmente não conseguir fazer aquilo que deveria fazer. E sentir como se a sua mente estivesse te pregando uma peça e apagando tudo aquilo que você havia estudado. A mesma sensação que sentimos quando procuramos por uma mudança de vida, uma mudança de comportamento e de temperamento. Porém, quando a primeira situação conflitante surge, nós explodimos.
agimos da pior maneira possível e sentimos como se tivéssemos voltado à estaca zero. Como lidar com essa situação de sentir que o seu emocional é como um castelo de cartas, que ao menor sinal de vento por perto se derruba completamente? Toda vez que perdemos a cabeça e falamos coisas sem pensar, na intenção de machucar alguém, da mesma forma como estamos nos sentindo machucados naquele momento, ou agimos de forma impulsiva numa tentativa falha de expressar toda a raiva e tristeza que sentimos dentro de nós, rapidamente nos arrependemos e nos sentimos culpados. Pois tudo o que queremos é colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo diariamente, em canais como esse aqui, por exemplo. E ao perder a cabeça novamente, sentimos que falhamos como seres humanos e que talvez esse jeito explosivo e impulsivo seja a nossa verdadeira personalidade. Sentimos que falhamos com o outro, com a gente mesmo, e ainda passamos horas pensando sobre o que o outro acha de tudo isso que fizemos ou dissemos. E assim entramos em um ciclo de culpa que parece não ter fim. O que você precisa entender é que, se os momentos em que você foi bondoso, paciente, generoso e cuidadoso não te definem por completo, por qual motivo você considera que seus momentos de raiva, de descontrole emocional, de palavras carregadas de ódio ou atitudes impulsivas te definem? Nossa vida é feita de momentos e nem sempre nós acertamos nesses momentos. Muito pelo contrário, às vezes erramos, às vezes traímos até as nossas próprias convicções e os nossos próprios princípios. Às vezes deixamos que a nossa pior versão venha à tona e mostramos a todos o pior que há em nós. Mas isso não define quem você é por dentro, pois você não é uma obra completa, você não é uma coisa só, você é um ser humano. E assim como tudo que há na natureza, você também está crescendo, você está mudando e você também tem as suas fases. Não existe uma vida que aconteça apenas no clima ensolarado do verão, ou uma vida que se passe apenas na beleza estonteante da primavera. Todo mundo tem o seu outono, aquele momento onde as folhas secam e caem no chão. Da mesma forma que todos passam pelo inverno, onde o frio se torna insuportável e tudo parece ficar mais difícil. Seja gentil consigo mesmo e use a empatia que você procura usar com os outros em sua própria vida. Eu não estou dizendo para você buscar formas de justificar suas ações erradas, de maneira alguma. Mas não se resuma ao seu pior dia. Não se resuma ao momento em que você feriu alguém com as suas palavras mais amargas. Se resuma como alguém que está tentando melhorar a cada dia. E que nessa tentativa diária é impossível não errar em alguns momentos. Mas lembre-se que, enquanto houver fôlego de vida em você, ainda existirá uma chance de recomeçar, de você tentar de novo e de se tornar alguém melhor do que você já foi antes. O que realmente define quem somos não são os erros, mas sim a nossa capacidade de aprender com eles. Se cada vez que caímos conseguimos nos levantar e continuar, estamos provando que somos mais fortes do que as falhas que cometemos. É a persistência que nos molda, não a queda. Cada pequeno passo na direção certa é uma vitória sobre as adversidades que enfrentamos. E devemos reconhecer isso. Quando olhamos para trás e percebemos o quanto já percorremos, entendemos que cada dificuldade foi uma oportunidade de crescimento. Não permita que o medo do fracasso te paralise. Continue tentando, continue crescendo. Parece correto sentir culpa e se abraçar nesse sentimento, não é mesmo? É como se, de forma intrínseca, nós precisássemos provar para os outros e para nós mesmos que estamos de fato arrependidos dos nossos erros, e isso precisa estar estampado em nosso rosto, precisa estar visível em nossa expressão corporal e no nosso falar. Mas acredite, a maior mudança que pode ocorrer em sua vida nem sempre será aquela que todos vão perceber enquanto ela acontece.
Nem sempre vai ser aquela que todos vão notar de primeira. A mudança verdadeira será aquela que você saberá que está acontecendo. Pois quando você deitar sua cabeça no travesseiro, você sentirá aquele alívio e aquele conforto que somente os que sabem que verdadeiramente estão tentando melhorar sentem. Vale lembrar também que a única pessoa que contabiliza seus erros e que fica trazendo-os à tona em sua mente o tempo todo é você, apenas você. Todos estão ocupados demais, pensando em seus próprios erros e lamentando os seus próprios arrependimentos. E por que você acha que com você seria diferente? Olhe à sua volta, veja o olhar de cada um. E se você abrir o seu coração e deixar que sua sensibilidade venha à tona, você perceberá o olhar cansado e exausto de todos. Pelo simples fato de que ninguém aguenta mais errar nas mesmas coisas. Ninguém aguenta mais se sentir tão insuficiente. Perceber isso não torna o seu fardo menor. Afinal, cada um sabe a dor que sente e cada um sabe o que pesa na sua mente. Porém, talvez o fato de você saber que todos sentem praticamente a mesma coisa te torne alguém que possa ajudar os outros. Não dando soluções mágicas para os problemas das pessoas, mas oferecendo um ombro amigo, um olhar verdadeiro de compreensão e oferecendo os seus ouvidos. Só quem já se sentiu sozinho na sua própria mente sabe o quão importante é alguém oferecer companhia. Tente praticar isso a partir de hoje e se torne essa pessoa que lembra aos outros que errar é humano e que todos têm direito a uma segunda chance. No livro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4, diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Deus ele confia. Irmãos, a verdade não é uma opção para os filhos de Deus. A transparência é um princípio inegociável para aqueles que servem ao Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo, nos comprometemos com a verdade e a mentira passa a ser evitada. Não podemos ir contra os princípios da palavra do Senhor. Salmos 15, versículos 1 e 2 diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Quando a Bíblia diz que tudo será descoberto, isso te acalma ou te assusta? Eu e você, como filhos do Deus da verdade, temos que sentir alívio diante disso. Sim, alívio por não ter nada a esconder, por termos a nossa vida como um livro aberto. A palavra que eu quero deixar para você hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 2 e 3, que diz assim: Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Você não vai precisar ser repreendido de maneira ultrajante se você for transparente durante toda a sua vida. Tem coisas que nós não queremos que as pessoas saibam, coisas que são muito íntimas, situações das quais você pode sentir vergonha, medo ou constrangimento do que as pessoas vão pensar. Não é pecado você guardar segredos, mas não é bom que você seja hipócrita. Ou seja, não julgue as pessoas por fazer ou por falar as coisas sobre as quais você não quer ou não consegue falar. Mas faça a sua parte. Confesse os seus pecados, conte os seus segredos a Deus. Ele sabe de todas as coisas, mas também quer ouvir de você
como prova do seu compromisso com a verdade dele. A mentira é capaz de destruir pessoas, famílias e todo tipo de relações. As coisas que nós ocultamos, que atingem ou que podem atingir outras pessoas, não vão ficar ocultas para sempre. Busque a melhor forma de trazer todas essas questões para a luz. O primeiro passo para resolver qualquer problema é reconhecer que ele existe. Quando deixamos alguma coisa ali, guardada no escuro, damos a ela o poder de controle. Sempre que o segredo estiver perto de vir à tona, você vai ser capaz de fazer tudo para protegê-lo. Mas se você sempre for transparente, nada nem ninguém poderá te usar, principalmente o inimigo. Quando você assume que tem um problema, quando você traz para a luz algo que precisa ser resolvido, Deus vai te oferecer soluções. Mas fica aqui o alerta. Caso a sua opção seja a de compartilhar com algum irmão ou irmã, peça a Deus discernimento, para que Ele indique a você as pessoas que poderão te ajudar com isso. Ser transparente é bom e é necessário, mas nós não podemos dar munição àqueles que estão no mundo a serviço de Satanás. Traga a partir de hoje a sua vida para a luz. Dê transparência à sua vida. Seja o livro aberto que Deus é conosco, que Jesus foi quando passou pela terra. Isso é ser verdadeiro. Isso é honrar o Deus da verdade e rejeitar o pai da mentira. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome e te agradecemos pela tua palavra ministrada ao nosso coração nesse dia através do teu Espírito Santo. Obrigado pela revelação. Senhor, nos ensina a sermos mais transparentes, mais verdadeiros. Queremos trazer todas as coisas, todas as áreas da nossa vida para a tua luz. Não queremos caminhar em trevas. Dá-nos, ó Pai, sabedoria para lidar com as coisas que ainda não conseguimos lidar e discernimento para que possamos pedir ajuda para as pessoas certas. Coloque essas pessoas no nosso caminho. Sabemos que a verdade sempre nos aproximará do Senhor. A tua palavra diz que todos aqueles que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, mas nós queremos fazer o bem e nos aproximarmos da luz. Queremos viver de acordo com a verdade e buscarmos a luz de Cristo sobre a nossa vida, para que as nossas ações possam ser vistas claramente e aprovadas pelo Senhor. Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa que está me ouvindo, desse irmão, dessa irmã, que pela Tua graça e misericórdia foram alcançados pela Tua palavra nesse dia. Que o Senhor possa abençoar a vida delas, Pai. Que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades. Deus, abre as portas de emprego para aqueles que têm lutado, ó Deus, para sustentar as suas respectivas famílias. O Senhor tem contemplado, Pai, a luta dessa irmã, desse irmão, para se recolocarem no mercado de trabalho. Que o Senhor dê a eles saúde, motivação, coragem, habilidade, que eles possam ser produtivos, ó Deus, durante essa semana, esse mês que está começando, cada um nas suas respectivas áreas. Eu peço que o Senhor derrame a tua cura sobre aqueles que estão lutando contra as enfermidades. Que o Senhor liberte aqueles que estão cativos, que o Senhor abra os olhos daqueles que não conseguem enxergar
o mundo espiritual, que o Senhor traga, ó Deus, reconciliação a esse casal que tem enfrentado crises no seu relacionamento. Somos teus servos, somos teus filhos e pedimos que a tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra na nossa vida. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus não te criou para viver uma vida tão carregada assim. Qual foi a última vez que você sorriu de verdade? Qual foi a última vez que você se permitiu desacelerar e se sentir leve, sem cobranças internas? O peso que colocaram sobre seus ombros não define quem você é. E mais importante, o peso que você colocou sobre si mesmo pode ser aliviado. A vida não precisa ser um fardo contínuo. Você nasceu para viver em paz, não em guerra consigo mesmo. Se liberte do fardo que não te pertence e permita que a paz de Deus inunde seu coração. A leveza está ao seu alcance, basta que você dê o primeiro passo para se libertar. Deus quer colocar de volta em seu rosto o sorriso que o tempo apagou e no seu coração a paz que o estresse roubou. A leveza na vida pode parecer um sonho distante para muitos, mas saiba que é possível. Eu recebi esse tema como sugestão, achei bem interessante e comecei a refletir sobre ele. Vale a pena trazermos essa reflexão para cá e pensarmos juntos sobre isso. Por quê? Porque claramente é um tema muito relevante, não é? Se pensarmos em ser mais leves, o que isso significa? Pode ser que, para a pessoa que perguntou, tenha algum significado específico. Quando recebemos uma demanda como essa na terapia, e a pessoa traz um objetivo geral e abstrato como eu quero ter uma vida mais leve, sempre tentamos tangibilizar, tornar isso algo concreto e operacional para entendermos do que estamos falando. A leveza não é a ausência de problemas, mas a presença de paz. Pensando nisso, para discutir esse tema, eu vou trazer alguns aspectos da minha visão sobre o que eu considero tornar a nossa vida pesada. Acho que podemos começar por aí, porque logicamente, ao falar de tornar a vida leve, estamos falando de diminuir o peso. Leveza é escolher o que realmente importa e soltar o que não faz sentido carregar. Eu pensei em algumas coisas que claramente tornam a vida da maioria das pessoas mais pesadas. Primeiro elemento que você deveria eliminar da sua vida, visando uma vida mais leve: deixar de reclamar ou de se queixar o tempo todo. Reclamar é se manter preso em um ciclo que só gera mais peso. A reclamação tem o sentido de clamar novamente, ou seja, não sair do lugar. Ela não te ajuda em nada na situação que você está vivendo. Te faz ficar naquele sofrimento, naquela mesma vibração o tempo todo. Tudo o que pensamos tem o potencial de gerar uma sensação, uma emoção para a nossa mente. Tudo o que pensamos é realidade. Então, se você fica reclamando sobre um assunto, ele fica presente na sua vida. A queixa constante é como um eco que nunca se cala. Esse, com certeza, é um dos aspectos que torna o seu dia mais pesado. Cada pensamento repetido é como um tijolo que construímos em nossa mente. A pergunta é: você está construindo uma casa ou uma prisão? Segundo aspecto que você também deveria eliminar se quiser tornar sua vida mais leve: pare de se vitimizar. Vitimização é como carregar uma âncora que te impede de avançar. Se vitimizar é quando você enfrenta um problema e fica se lamentando, pensando: olha como eu sou coitado, isso sempre acontece comigo. Muitas situações podem realmente fazer de você uma vítima, mas eu estou falando da atitude de vitimização contínua. Isso te faz ficar preso no problema. O contrário disso é a autorresponsabilidade. Aceitar o problema, passar pelo período de frustração,
mas em algum momento partir para resolver, se movimentar, sair daquele ponto. A ação é o antídoto para a vitimização. Fazer dos limões uma limonada é uma escolha que pode tornar uma pessoa mais leve, independentemente dos problemas que surgirem. Terceira atitude que atrapalha você de ser uma pessoa leve: ser autocentrado demais. A leveza começa quando aprendemos a olhar além de nós mesmos. Quando você só enxerga seus próprios problemas e questões, fica difícil relativizar e ver além. Ao treinar olhar para fora, você amplia sua visão de mundo e relativiza o que está vivendo. Isso ajuda a levar a vida com mais leveza. A leveza também nasce da empatia, de aprender a carregar o fardo de alguém enquanto solta um pouco o seu próprio fardo. Quando ajudamos o outro, a vida se torna mais leve para ambos. Quarta atitude a eliminar: fazer fofoca ou julgar as pessoas. A fofoca é como uma corrente que te prende em um ciclo de negatividade. E aqui também vale o contrário, se você ouve fofocas ou julgamentos. A história das 3 peneiras de Sócrates ilustra bem isso. Se o que você vai contar não é verdadeiro, bom ou útil, não vale a pena compartilhar. Isso evita carregar um peso desnecessário na sua vida. Julgar os outros é como segurar uma pedra que só vai te machucar. Quinto aspecto: querer controlar tudo. O controle absoluto é uma ilusão que pesa na alma. Quando você tenta controlar todas as coisas, isso vai pesar na sua vida e trazer ansiedade e frustração. Analise o que depende de você e pratique a aceitação com aquilo que não depende. A aceitação é o caminho para a paz. Sexta atitude: não aceitar erros seus ou de outras pessoas. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro sofra. Ser rancoroso ou muito crítico te prende em erros passados. A ideia é não ficar remoendo esses erros, mas superá-los. A aceitação dos erros é uma ponte para o crescimento. Cada passo que você dá na direção da compaixão com você mesmo é um passo rumo à liberdade. 2 coisas essenciais para construir uma vida leve: treinar sua postura e praticar a gratidão. Gratidão é o alicerce de uma vida leve. Treinar a postura é estar inteiro em cada situação, sair do piloto automático e saborear cada momento. A gratidão, por sua vez, é ser agradecido pelas coisas boas da vida, das mais simples às mais grandiosas. Isso muda sua atitude de vitimização para autorresponsabilidade e te ajuda a enxergar as coisas como oportunidades. Isso vai te ajudar, dia após dia, a ser uma pessoa mais leve. Cada novo passo que você der, pode ter certeza de que você não está sozinho. Antes de você estar interessado na sua melhoria, saiba que Deus é o mais interessado nela. Tanto que, talvez, você não entenda agora, mas muitas coisas que você viveu te trouxeram até esse momento. E muitas delas te ensinaram a ser mais forte, mais resiliente e mais paciente, tanto com você mesmo quanto com os outros. Que tal colocar em prática tudo isso que você já sabe? Cada mudança começa com uma decisão. Não perca tempo, comece hoje mesmo. Escreva aqui nos comentários: eu serei mais leve. Errar é humano e carregar o peso do perfeccionismo só nos impede de avançar. Quando aprendemos a perdoar, tanto a nós mesmos quanto aos outros, liberamos esse peso, abrimos espaço para a cura e o crescimento. É claro, não use isso como desculpa para sair errando e sempre procure estar em dia com o perdão de Deus e em paz com sua consciência. Mas entenda que isso é um processo diário. A perfeição não é um objetivo, a paz é. Deus está com você em cada passo dessa jornada. Ele te guia, te fortalece e te ajuda a se tornar uma pessoa mais leve,
mais em paz consigo mesma e com o mundo ao seu redor. Que essa reflexão seja um lembrete de que você não está sozinho e que há sempre uma maneira de viver com mais leveza e alegria.